Existe democracia no Brasil? Nós estamos vivendo um processo democrático? Eu sou Jorge Leibe e eu estou aqui nessa live e quero convidar você a refletir comigo sobre democracia. Existe democracia no país ou é apenas um engodo? Ou apenas uma situação que nos ilude com uma teórica democracia que na verdade não existe na prática? Eu quero que você dê a sua opinião, deixe seu comentário na live, porque eu gostaria de saber a sua opinião se existe ou não democracia no Brasil. É isso mesmo. Nós estamos vivendo aí o final, dessa pandemia, e durante a pandemia nós tivemos vários momentos de cerceamento dos direitos individuais, liberdade de expressão, o direito de ir e vir foi cerceado por governadores, por prefeitos. Pasmem, senhores, que os movimentos sociais, esquerda, que há muito tempo batia nessa tecla das garantias dos direitos individuais, se calaram nesse período em função da pandemia. A gente pode até entender um pouquinho, mas a pergunta é: existe ou não democracia no Brasil? Estamos vendo agora alguns movimentos de omissão, do Congresso Nacional, e por outro lado estamos vendo aí um papel preponderante do Supremo Tribunal Federal, com algumas ações que nos lembram uma ditadura, quando o direito de liberdade de expressão está sendo atacado no Brasil. Quer dizer, você não tem direito de pensar mais, e quando pensa e tem vontade de expressar o seu pensamento, você pode sofrer uma perseguição ou um devido processo legal, que no caso do Supremo, ele não tem, segundo a Constituição, o direito de instaurar processo criminal ou qualquer que seja o processo para investigar cidadãos. O direito de liberdade de expressão, o direito de privacidade, o direito de liberdade de culto, uma série de direitos e garantias individuais nesse período de quarentena foram violados. Governadores, prefeitos obrigaram os pastores a fechar igrejas, obrigaram os padres a fechar suas igrejas. Teve pastores que foram presos, ou foram conduzidos às delegacias policiais porque estavam praticamente sozinhos dentro de suas igrejas, realizando live, E até isso foi proibido no Brasil, direito a culto, e a liberdade de culto, da pessoa exercer a sua fé no templo, no local de culto, que a Constituição diz que é inviolável. Nós estamos vivendo um momento crítico. Por quê? Porque a liberdade de expressão no Brasil está sendo atacada duramente pelo guardião da Constituição brasileira, que seria o STF. Mas o STF tem, de uma certa forma, violado o direito de liberdade de expressão. O Brasil é um país que tem aí mais de 40 partidos políticos, mais de 500 deputados e uma quantidade enorme de senadores. Nós temos as câmaras de vereadores pelo país afora, Nós temos as assembleias legislativas com deputados estaduais, nós temos o Congresso Nacional, que é dividido das duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, onde você tem os chamados representantes do povo. Mas eu pergunto a você: você escolheu os seus candidatos ou foi colocado para você uma lista para você escolher? Esse processo de democracia representativa no Brasil, ele é democrático? Ele nos garante a representatividade? Existe realmente democracia quando você não escolhe o seu candidato diretamente? Você já parou para pensar que na nossa democracia o partido político, o presidente do partido político, escolhe os candidatos que ele quer que concorra, e praticamente, como a votação no Brasil, o voto é obrigatório, o voto é um direito no Brasil,
mas também é obrigatório. Você concorda em voto obrigatório? Você concorda que o partido escolha os candidatos e diga que você tem que votar em algum deles? Você concorda com isso? Você acha que isso é democracia ou é uma enganação? Né? Eu quero que você pense nisso porque nós estamos vivendo isso. Você concorda que o Supremo Tribunal tome decisões, o STF tome decisões que influenciam a sua vida, sendo que o STF não tem poder de legislar, não representa o povo? Você sabia que o STF nunca foi eleito, não recebeu nenhum voto, nenhum ministro do Supremo? Ele foi eleito, ele recebeu um único voto, né? E tem alguns ministros do Supremo que não passaram na OAB, tem ministros do Supremo que nunca fizeram um concurso público, né? E foram escolhidos por razões políticas. Eu não sei as razões, não vou dizer aqui. E de repente, esses ministros, eles estão legislando, eles estão tomando as decisões que eles julgam que são certas ou não, para influenciar no nosso cotidiano, na nossa vida. Mais uma vez eu pergunto para você, existe democracia no Brasil? Você acha que nós estamos num sistema representativo, democrático, ou nós estamos apenas sendo enganados numa falsa democracia, aonde você não tem direito de se candidatar, você não tem direito de votar em quem você quer realmente que seja eleito? Por quê que eu digo isso? Pare um pouco e pense comigo. Se você não for filiado a um partido político, para você se filiar, você tem que preencher uma ficha, e o partido político, o presidente do partido político, ele tem o direito de te aceitar como filiado ou não do partido dele. Então isso não é democracia, na minha opinião. Segundo ponto, o presidente do partido, ele escolhe a lista, a chamada nominata, que vai concorrer aos cargos eletivos proporcionais. Olha que coisa absurda. Então, veja que numa democracia, o partido político que representa, que é algo importante nesse processo democrático, ele não é democrático. Por quê? Você tem que se inscrever nele, a sua inscrição, a sua filiação tem que ser aceita. Depois, para você se candidatar, o presidente, a executiva do partido tem que aceitar você como candidato, tem que lançar você como candidato. Depois disso, você tem a sua inscrição como candidato registrada no TSE. Se o TSE concordar com a sua candidatura, então você passa a ser candidato. Então veja que o processo não é democrático. Não é todo cidadão que tem livre acesso a se candidatar no Brasil. Primeiro tem que passar por a questão do partido político, que no Brasil, você sabe que o partido político é também um ninho de marfagafinhos, né, que gera dúvidas quanto à sua legitimidade. E ao longo do tempo, esses partidos têm apresentado uma série de desvios de conduta e até corrupção, né, recebendo verba pública, dinheiro proveniente dos meus impostos, dos seus impostos, e aí esse partido, ele escolhe quem ele quer que concorra às eleições. E depois, nós eleitores somos obrigados, porque o voto é obrigatório, nós somos obrigados a votar em um desses candidatos escolhidos pelo partido. Então, pense comigo, esse processo, ele é democrático? Existe democracia no Brasil? Ou de alguma maneira nós estamos sendo enganados, né? Você e eu, nós estamos sendo enganados. Se falar em democracia é representatividade do povo, ou meramente nós estamos sendo uma espécie de massa de manobra? Quer dizer, se você me obrigue lá a votar, eu escolho os seus candidatos, porque os candidatos não são nossos, o candidato não é do povo, o candidato é imposto pelo partido político. Você vê na eleição presidencial, ficou bem claro isso, que são sempre aqueles nomes, né,
já calculados dos partidos, aquelas figurinhas marcadas, e nós somos obrigados a votar neles. Vai chegar em 2022, aqueles velhos nomes, aquelas velhas pessoas que os partidos escolhem e nos impõem, nos obrigam a votar neles. A gente não tem opção. Por quê? Porque uma pessoa comum não pode ter a sua candidatura registrada a deputado, a senador, a prefeito, a governador e a presidente. Precisa passar pelo critério, pelo crivo do partido político. Passando pelo partido político, tem que passar ainda pelo crivo do TSE. Depois de passar essas etapas, um cidadão comum pode ser candidato. Isso aí, para mim, não é democracia, né? Então, mais uma vez, vai a pergunta: existe democracia no Brasil? Ou o que nós vivemos é um engodo, uma fantasia, né, que nos é imposta, e aí a gente não entende esse processo muito bem e aceita, né, essa montoeira de partidos políticos. Você vê que tem número de partido político até de número 60. Não, esses números têm a ver com a quantidade de partidos existentes no Brasil. É muito partido, é muita sopa de letrinha. E agora eles estão querendo nos enganar. Um tem progressista, outro cidadania, outro é Podemos, outro... Então é uma sopa de letrinhas, né? E agora vem com os nomes bem bacanas, bem interessantes para nos enganar. Mas os candidatos, os políticos, eles continuam os mesmos. E quando muda, e se muda alguma coisa, eles colocam os filhos e os netos para concorrerem nos seus lugares e assim perpetuando a classe política no Brasil. Você vê que você tem filhos de políticos que são deputados, filhos de políticos que são prefeitos, filhos de políticos que são governadores, né? Aqui no Rio de Janeiro, teve famílias que chegaram a ter até 3 deputados numa mesma casa. Gente, é muita representatividade dentro de uma só família. O indivíduo, ele tinha, o pai era deputado estadual, o outro filho deputado estadual, o outro filho deputado federal, morando numa mesma cidade, morando numa mesma casa. A família, toda ela é uma família de políticos. E se você andar pelas ruas do Rio de Janeiro, essas pessoas não tinham representatividade nenhuma da urna eletrônica. Não existe democracia aonde você não tem o voto nas suas mãos, aonde um computador facilmente manipulável, ele recebe o teu voto, conta o teu voto, totaliza o teu voto e ele apresenta o resultado. Nós vivemos numa falsa democracia, minha opinião. Vivemos no engodo, minha opinião. Mas talvez você tenha uma opinião diferente. E eu quero ouvir você, eu quero que você deixe seu comentário, porque eu gostaria que você participasse nessa live que fala, que quer entender se existe ou não democracia no Brasil. Vai a pergunta novamente. Existe democracia no Brasil? Você é a favor do voto obrigatório? Você acha que o voto deve ser apenas um direito? Ou você concorda que o voto precisa ainda ser obrigatório no Brasil? Você acha que os partidos políticos deveriam acabar e qualquer cidadão do povo poderia se candidatar livremente? Ou você acha que os partidos políticos fazem bem para o Brasil? Você acha que a classe política detentora do poder político pode e deve continuar mandando nos partidos e escolhendo quem nós vamos votar? Você gostaria de ser candidato sem fazer parte de um partido político? Deixa a sua opinião, mande seu recado aí, que é muito importante a gente levantar esse debate. Você está satisfeito com esse processo que está acontecendo no Supremo, aonde o Supremo Tribunal Federal
ele está legislando, ele está fazendo o papel do executivo. Toda hora, você só ouve falar do Supremo Tribunal Federal, mandando prender, mandando polícia na casa de cidadãos brasileiros, em razão da liberdade de expressão tão trabalhada ao longo dos anos no Brasil. E hoje no Brasil a pessoa não pode mais falar o que pensa sobre determinada entidade, sobre determinada pessoa. Se você falar de um juiz, se você falar do Supremo, você pode sofrer algum tipo de retaliação do Supremo Tribunal Federal, né? O senhor Alexandre de Moraes, no qual eu nunca votei na minha vida, ele nunca recebeu um voto para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, ele pode mandar prender você. Então toma cuidado aí com o que você fala na internet, com o que você expõe acerca do Supremo Tribunal Federal, que você pode sofrer algum tipo de retaliação. Esse é o Brasil que nós estamos vivendo nesse exato momento. Gente, um forte abraço.